Ok, ok. Olá, pessoal. Bom dia, né? Hoje estamos com a entrevista aqui com as nossas convidadas, Rita Nascimento, a professora Rita Nascimento, Kiara Santos, e daqui a pouco, Rai do Quilombo, né? Ela teve um probleminha, tá fazendo um probleminha de consulta médica e está resolvendo para poder entrar na nossa live. E, se Deus quiser, vai dar tempo dela participar conosco. Beleza? Então, a gente vai dar nossas boas-vindas aqui às nossas convidadas, que já estão por aqui. Rita Nascimento é professora, especialista em linguística aplicada e pré-candidata a vereadora pelo PCdoB aqui em Palmares. Rita, seja bem-vinda ao nosso programa Papo Aberto. Bom dia a todos e todas, bom dia, João Sobrinho. Primeiro, agradecer pelo convite para estar aqui no Papo Aberto com a camarada Kiara e a camarada Rai do Quilombo. Kiara Santos é assistente social, coordenadora da PAI aqui em Palmares, e está aqui também conosco para falar um pouquinho dos desafios da mulher na política. Seja bem-vinda, Kiara. Kiara Santos. Parece que é. Oi, Kiara, seja bem-vinda. Kiara saiu. Então, Rita, a gente vai conversando aqui um pouquinho sobre essa questão dos desafios da mulher na política, né? Como é que você vê essa situação aí nesse cenário tão difícil, né? Onde predomina muito a presença masculina. Como é que você vê isso aí? É verdade. A gente não pode falar do hoje sem trazer a história, né? Historicamente, a mulher, ela veio, vamos dizer assim, entrar no campo da política, vamos dizer, nos anos 30, né? E no século A XX, minha vamos dizer. sumiu do nada. E foi no século XX, em 1930, que houve o Código Eleitoral. Então, mulheres solteiras, mulheres viúvas, elas não tinham a oportunidade de entrar na política. Então, historicamente, há décadas que esse é um dos primeiros desafios nosso para entrar na política, né? E aí, em 1960, se a gente for fazer um recorte histórico, as mulheres elas tinham que ter autorização dos pais e dos maridos, né, para abrir contas, para ter direito a ir à rua. Então, de acordo com o Código Civil naquela época, as mulheres elas não tinham nenhuma oportunidade. Quem sobreponha toda a vontade seria os maridos ou os pais. Uma das mulheres que também trouxe essa história foi Carlota Pereira. Carlota, ela foi uma mulher que, apesar de não ser feminista, né, mas tinha assim suas divergências, mas ela fazia lobby, ela conversava, ela articulava para que pudesse outras mulheres ter oportunidade de estar nos espaços. Então veja que o desafio da mulher na política não se iniciou, vamos dizer, de pouco tempo, mas de longas
décadas para que a mulher pudesse realmente ter de votar e ser votada. Então, em 1932 foi o ápice, né, para que a mulher pudesse votar e fosse votada. E aí é mais de 100 anos, né, para que pudesse constituir esse direito. Então, se a gente for trazer a história ao longo dos 100 anos, claro, nós tivemos conquistas, mas ainda estamos muito longe de estar nos espaços políticos. Ainda há uma subpresença, né? Podemos dizer assim, das mulheres no campo da política. E aí nós tivemos outras mulheres, né, que puderam também fazer essas histórias e a gente pode trazer várias. E aí a gente conta também, se a gente for observar no campo da política, no campo dos espaços de gestão, porque também fazer política não é só a política partidária, mas ela está nos espaços de poder, né? Então, a gente observa que ainda estamos muito aquém dos homens, porque as próprias leis foram criadas pelos homens, né? O mundo foi feito para os homens, e fazer política é um quanto difícil. Quando você vem para uma entrevista, por exemplo, hoje, quantas atividades nós, né, enquanto mulheres, realizamos? Então, isso é um desafio, né, que é justamente o trabalho, a divisão do trabalho, né? A gente vai trazer vários exemplos aqui na entrevista, que eu vou deixar a minha camarada aí falar um pouco, se apresentar, mas a gente pode dar continuidade e falar de outros desafios, né? Que foi, eu acho que um dos primeiros foi essa questão dessa luta que começou com Carlota Pereira e outras mulheres que a gente vai citando ao longo do bate-papo. Ok, Kiara voltou, né, Kiara? A internet aí recuperou. Foi, Então, recuperou. Kiara, como eu estava falando, é assistente social e é coordenadora da APA e também pré-candidata a vereadora em Palmares pelo PCdoB. Kiara, seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, né? Nós precisamos de mais espaços para as mulheres, né? Então a gente precisa dessa abertura, como Rita já vinha falando, né? É uma caminhada muito longa, né? Ela não é de agora, são tantos anos de luta, tantas mulheres que sofreram para que nós tivéssemos o espaço que temos hoje. E mesmo assim, ainda não é suficiente, né? Nós sabemos que existem muitas mulheres ainda caladas, muitas mulheres sendo oprimidas, muitas mulheres que não conseguem reconhecer o direito que tem, o espaço que tem, e também lutar por esse direito. Então, assim, é uma caminhada longa, como eu já tinha falado, mas que a gente vai lutando a cada dia, fortalecendo mais ainda essa história, essa caminhada, essa luta, porque nós precisamos sim chegar a todas as mulheres. Seja ela mulher do campo, seja mulher na periferia, seja em todos os espaços, a gente precisa trazer essas mulheres para essa luta, né? Porque essa é uma das nossas missões aqui na Terra. Ok. Vocês sejam bem-vindas, né, como eu já falei aqui. E agora a gente vai aguardar também a presença da vereadora Rádio Quilombo, que está resolvendo alguns problemas de ordem pessoal, e se Deus quiser, daqui a pouco ela vai estar conosco, beleza? Mas, assim, qual a maior dificuldade de enfrentar
a questão política, né? Tanto a política social, quanto a política partidária, quanto essa coragem de colocar o nome como opção, assim, para a cidade, para o município. Qual o maior desafio que vocês têm enfrentado nesse período? Rita? Eu penso que é a luta pela igualdade, né? Essa luta de anos, como a Chiara falou, que não é fácil, né? Ainda existem muitas mulheres que trabalham, mas recebem menos do que os homens. As mulheres que não têm direito à creche, porque não têm direito de trabalhar, porque não tem creche para deixar seus filhos. Né? Então, a gente vive numa desigualdade constante, no dia a dia nosso. Né? A cidade que não é iluminada, que não tem saneamento básico, acessibilidade para as pessoas com deficiência, que Chiara pode falar isso, que ela é bem apropriada, mas a gente vê que cada dia, né, os espaços eles são restritos para os homens. Né? Houve em 1988, né, na época da Constituição Brasileira, houve a bancada do batom. E uma das lutas das mulheres dessa bancada era elas ter a visibilidade, né? Ela se constituir a presença delas. Então, isso foi um grande avanço, né? Então, eu penso que a luta pela igualdade, ela tem que ser de homens e mulheres, né? Porque a humanidade se faz de homens e mulheres. A emancipação se faz com homens e mulheres. E também eu vejo uma forma assim, né, como eu sou professora, que a educação é o ponto-chave para que a gente lute, porque começa com a infância, a primeira infância, com as crianças, e é lá na escola que se reproduz, né, todo esse contexto, né, da luta das mulheres, porque a mulher ela foi criada para estar no privado, para estar no cuidado com crianças, com os idosos, com a alimentação. Então, esse é um desafio muito grande. E nós que somos mulheres emancipacionistas, nós devemos lutar, né, e nos empoderarmos para a gente conquistar esse mundo possível, esse mundo mais justo, né, a partir da nossa cidade, do nosso local. Por isso, João, que a gente se colocou à disposição, nosso nome, para que as pessoas entendam que a mulher precisa ter nesses espaços para a construção, né, para o bem comum. E é isso que a gente quer. A gente quer igualdade, a gente não quer ser mais do que os homens. A gente quer igualdade para que a gente construa uma cidade melhor, sustentável, democrática, onde as mulheres possam sair e não ser violentadas, né? Então, é uma luta pela sobrevivência, né? Porque se a gente for olhar o mundo do trabalho, as oportunidades para as mulheres é mínima. Nós tivemos aqui vários exemplos aqui em Palmares, na nossa região, de mercado de trabalho, onde as mulheres participavam de um programa chamado Chapéu de Palha Mulher, que é um programa do Estado, e quando ela chegava no mercado de trabalho, né, como eletricista, pedreira, ela não ia ter oportunidade, porque todos os homens já tinham ocupado aquelas vagas. Então, a gente precisa pensar, né? Qual é a cidade que a gente quer, né? Como é que a gente deve cuidar da nossa cidade se as mulheres não têm oportunidade, se não tem creche, como eu falei, para deixar seus filhos para ir trabalhar,
para estudar. Apesar que a escolaridade hoje, as mulheres estão à frente dos homens, né? Mas ainda existem muitas mulheres analfabetas. A gente foi olhar aqui no nossa região em Palmares, né? E principalmente no campo, ainda existem muitas mulheres que não são alfabetizadas. Então, veja a desigualdade que há, né, no mundo do trabalho, na saúde, o atendimento às mulheres, ela precisa ser ampliado, porque a saúde da mulher ela é importantíssima, desde a maternidade, né, até a idoso, né? Então, é uma luta. Então, a gente precisa aprofundar esse debate, trazer mais mulheres para a política. Essa é a nossa missão. Que seja eu, que seja Kiara, que seja Rai, mas que possa nos representar e defender pautas para uma população que precise, pobre, oprimido, sem nenhum acesso às políticas públicas. É isso que a gente quer. Essa diferença que a gente quer fazer. Entende? Então, os desafios são imensos, né? Kiara, você que tem uma experiência muito grande no meio social, né? Você é assistente social, é coordenadora da APAE, né? E Sim. Também tem um trabalho excelente feito na ASPP, na Ação Social Paróquia Palmares, e esse ano você resolveu colocar-se à disposição do município de Palmares, da população palmarense, para disputar uma vaga na Câmara de Vereadores. Como é que está sendo essa experiência para você e esses seus desafios, né? Além do que você já tem a vida toda, né? Na profissão e tudo mais, na família, e desafios incrementaram essa relação de desafio na sua vida? Pois é, né? Assim, a missão já não é pequena, né? Ela é grande e eu estou aumentando mais ainda. Mas, assim, eu acredito que, de ordem pessoal, eu acho que o primeiro desafio que a gente enfrenta é o preconceito, né? Existe um preconceito, por que mulher na política, né? Tipo assim, o espaço é para todos, o espaço também é da mulher, mas existe um preconceito muito forte na sociedade, porque a mulher está se envolvendo com política. Apesar de estarmos no século XXI, infelizmente, nós ainda vemos isso. Então, a gente precisa derrubar primeiro essa barreira, que é do preconceito, né? Porque você vai escutar um outro dizer assim, eu conheço Kiara, ela é uma pessoa tão boa, uma menina que faz um trabalho incrível, mas vai se meter com política, então, assim, já soa que é uma coisa ruim, né? E eu não vejo por esse viés. Eu vejo, assim, que com a política a gente consegue alcançar espaços, direitos e caminhos, viabilizar caminhos para diversas políticas. Como você falou, né? Eu sou assistente social, e aí eu já trabalho na Casa Lá Heleninha, vai fazer 10 anos que eu estou lá com muito orgulho, né? Gosto muito do que eu faço. E aí, assim, eu vejo diariamente o que acontece com as nossas crianças e com os nossos adolescentes, né, em Palmares e região, os casos de abuso sexual, de negligência, de falta de acesso, porque, assim, são várias dificuldades, são vários fatores que fazem com que a criança ou o adolescente chegue naquele espaço. Então, quando uma criança é violentada, quando um adolescente está sendo negligenciado, passando por maus tratos, o que é que a gente identifica? Que a política falhou em algum lugar. Ela falhou em algum espaço, seja ela na educação, na falta de emprego para esses pais, né? Porque aí isso vai envolver a criminalidade, né? O tráfico de drogas. Então, a política está falhando em algum espaço, né? Para que isso venha a acontecer. Isso é um fato. E dentro da minha militância, como mãe atípica, né, mãe de uma criança com deficiência, com autismo, e o trabalho que eu venho acompanhando, que eu venho desenvolvendo com as famílias que têm filhos com deficiência, é algo muito gritante de se falar quando a gente vê que ainda a política para a pessoa com deficiência ela é muito escassa.
ela é muito escassa na nossa cidade, ela é muito escassa na nossa região, porque a gente vê a dificuldade que é para uma família conseguir um diagnóstico de um filho, né? Então, se a gente tem leis aí, com a lei do autismo, a lei Berenice Piana, que fala que é direito da pessoa um diagnóstico precoce. E nós ainda temos dificuldade para ter acesso ao PSF, para encaminhar para o neuropediatra, para esse neuropediatra realmente identificar. Então, quantos anos essa criança perde, né, de estimulação para, de fato, ter um desenvolvimento melhor, entendeu? Então, a gente percebe que são muitas dificuldades, como a questão de acessibilidade, que é algo que falta. Quando eu olho para a minha cidade, eu vejo a dificuldade que é das pessoas que usam uma cadeira de roda poder se locomover no centro da cidade. Você vê, as calçadas estão cheias de ambulantes, cheias de coisas que, de fato, dificulta a pessoa estar ali. Então, a gente vai identificando muitas lacunas, muitas dificuldades que precisam ser melhoradas. Então, eu, como assistente social, como mãe de uma criança autista, que sou militante na causa da pessoa com deficiência, eu vejo essas falhas e vejo que eu não posso parar, eu não posso cruzar os braços e deixar que as pessoas façam por mim, porque eu não sei se eles vão fazer. Eu não sei se os políticos que existem aí vão pensar nessas pessoas. Então, eu não posso simplesmente me calar e ter que aguentar e dizer a vida é assim mesmo. Eu não posso. Eu tenho que fazer a diferença. Então, o motivo de encarar, de colocar o meu nome à disposição, é para fazer essa diferença na vida da criança, do adolescente, das pessoas com deficiência, da mulher que está sendo oprimida, da mulher que não tem espaço. Claro que a gente, com o tempo, com o passar do tempo, a gente vai identificando outras dificuldades e vai fazendo política para essas dificuldades que a gente vai encontrar no dia a dia. Acho que eu respondi. Muito bom. Eu quero aqui dizer às pessoas, os nossos seguidores, as pessoas que estão assistindo aqui esse bate-papo, o papo aberto, e podem fazer sua pergunta também pelo chat, que a gente repassa aqui para as meninas, né, para as nossas convidadas responderem. Aqui quero dar um bom dia aqui especial para Luciana Siqueira, Robson Jatobá, Beranildo Félix, Adenilza Rodrigues, que disse bravos, camarada Rita, Daniel Max Lima, que diz o seguinte: mais espaço político para as mulheres é fundamental, principalmente para aquelas que defendem a causa. Aí vem um beijo para Rita e João, aqui Daniel Max Lima. Eliette Carvalho, que entrou agora, seja bem-vinda, Eliette. Arrasaram. E Daniel Max disse que nosso movimento saúda a iniciativa. Seja bem-vindo, Daniel. Então é isso, gente. Mas, assim, a gente escuta muita coisa em relação da participação das mulheres no meio político, né? As mulheres também gritam por esses espaços, lutam por esses espaços, mas por que tanta dificuldade de se ter mulheres candidatas, arrumar mulheres, os partidos conseguir colocar mulheres para se candidatar? Eu vejo na época das filiações, de final de prazo de filiação, que é uma dificuldade para colocar mulheres candidatas. O que é que... Aqui a gente leva a isso, Rita Nascimento? Veja, uma das situações é como a sociedade nos vê, né? Isso. A sociedade é como um espelho. Então, nos vê como, eu coloquei já, como mulheres que têm que estar aos cuidados, e a gente vê pesquisa aí que 40% das mulheres chefiam as casas, aos cuidados. No mercado do trabalho, a gente vê também, se o homem for bom, ele é arrojado, né? É logo aquele elogio. Se for uma mulher agressiva, então veja que os espaços para você ocupar
principalmente na política, é uma estrutura patriarcal, a gente não pode deixar de falar nisso, né? Onde o homem sempre está acima das mulheres, uma estrutura machista, que é isso que a gente tem que começar a desconstruir. E a gente vê várias situações. Se a mulher engravidar, é um ponto negativo se for no mercado de trabalho. Né? Então, a mulher não pode engravidar. Então, para você estar na política, né, cuidar dos filhos, como Kiara e outras, e eu também, meus filhos já são de maiores, mas a gente tem toda uma preocupação. Então, há uma problemática séria, né, estrutural, né, que a gente vem falando todos os dias aí, nessa conjuntura atual, né, que nós estamos vivendo, num momento difícil, numa conjuntura onde o discurso do ódio, da falta de humildade, da falta, como dizia Paulo Freire, de amor. Então, é permitido que as mulheres entrem na política, elas têm essa coragem, né? Para que elas consigam, né, ter essa, vamos dizer assim, essa consequência de que outras mulheres podem vir, que qualquer mulher, ela pode estar onde ela quiser, ela pode estar na política, ela pode ser o que ela quiser. Então, um dos fatos, João, que impede da mulher, né, de caminhar na política é essa estrutura capitalista também, que sobrepõe esse sistema, né, do lucro sobre o lucro, da exploração. E as mulheres são as mais prejudicadas, né? Você vê, existe uma pesquisa sobre projetos parlamentares. E a maioria das mulheres, os projetos são rejeitados. Também tem a questão do assédio moral e sexual dentro da política. Então, veja o conjunto que é para você se dispor dentro de uma política onde os homens ainda pensam e agem de forma cruel, vamos dizer. Porque acha que a mulher está na política, né, tem que manipular, tem que fazer com que a mulher faça o que eles fazem. E muita gente chega a dizer, por que você entrar na política? A política é suja, é nojenta, e vários advérbios, várias situações, né? Mas é isso que a gente tem que começar a construir. Construirmos onde a mulher, como o Daniel falou, é fundamental para a emancipação de qualquer sociedade. Se a mulher não se emancipa, então a sociedade não vai se emancipar. Então, esses fatores. Você tem ideia, em 1974, só 6 parlamentares eram mulheres. De um conjunto de 90% eram os homens. Então, veja que ao longo dos anos, a gente ainda, mas eu tenho certeza e acredito que as mulheres vão alcançar, né? Outro ponto é o não financiamento das campanhas, né? Que foi uma luta grande para ter o financiamento dos 30%. Então, ganhar a política, também a gente precisa ter o investimento, né, do fundo de financiamento partidário. Então, veja que é um debate grande essa questão do recurso financeiro para a mulher na política. É isso. Ok. Kiara, você que atua na área social também, você que é coordenadora da APAI, né? Aí da Associação
que trabalha com autistas, eu não sei como diga aí o nome da associação, a PAI, o significado dessa sigla. É a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Então, atende todas as deficiências, né? Seja ela intelectual e deficiência física. Pronto, é isso aí. Aí a pergunta é a seguinte: aqui no município de Palmares, existe algum incentivo para ajudar vocês nessa luta aí de trabalhar com os autistas, né, com os excepcionais? Se existe algum incentivo? Se tem algum incentivo público aqui em Palmares, para que esse trabalho seja realizado aqui em nossa cidade. Como é que você vê essa situação e o que era que poderia fazer para que isso melhorasse? João, não tem incentivo, né? Não tem. Como foi que a associação nasceu, né? Só para você poder entender um pouco. Ela nasceu do desejo de trazer tratamento para os filhos de 7 famílias. Então, 7 famílias se uniram para montar uma associação e trazer atendimento para os seus filhos. Claro que isso, né, cresceu, graças a Deus. Foi uma coisa que está atendendo não só Palmares, mas como também 11 municípios. Nós atendemos São José da Coroa Grande, Barreiros, Chechel, Quipapá, São Benedito do Sul. A gente atende Água Preta, Catembe, Joaquim Nabuco, muitas cidades, porque a gente percebe que não é só uma deficiência de Palmares, mas sim da região. Então, ela nasce do interesse de famílias, né, de pessoas físicas, vamos dizer assim, de pessoas da sociedade civil, para trazer esse atendimento. E aí, a gente não tem esse incentivo financeiro. E para que isso pudesse acontecer, bastava um convênio, né, com a saúde, para a gente trazer profissionais para atender, porque tudo é muito caro. Você atender pessoas com deficiência, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, a gente precisa de fono, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, psicólogo, assistente social. É uma gama de profissionais que tudo isso é muito caro. Então, assim, a instituição faz um trabalho muito belo e com tão pouco, sabe? A gente tem muito apoio da sociedade, das pessoas, mas no viés político, não tem. Isso é muito difícil, sabe? É muito difícil você fazer uma política, você garantir direitos para as pessoas com deficiência quando se tem um incentivo, né, financeiro, seja ele municipal, estadual, a nível federal. Então, é muito, muito difícil mesmo. Mas só sentindo na pele para ter a coragem de encarar como um pai, como uma mãe, uma avó, pessoas que são responsáveis por essas pessoas com deficiência. Ok, então você vai ser essa voz, né, importante, né? Você está se propondo a ser essa voz importante para que esse apoio, né, do poder público e da sociedade, ele aconteça com mais eficácia na Câmara de Vereadores aí no futuro. E vale ressaltar, só para complementar, uma coisa que também a gente não pode esquecer. Está escutando? O áudio. Você está escutando? Oi? Não, eu estou lhe ouvindo, Kiara. É Rita que não está ouvindo, mas pode falar. Certo. Não sim, como eu estava te dizendo, João, a gente não apenas trabalha com a pessoa com deficiência, a gente trabalha com as famílias, que aí também é um ponto fundamental. Não adianta eu trazer atendimento para as pessoas. Não adianta eu trazer atendimento para as pessoas com deficiência e eu não trabalhar essa família. Então, a família também é beneficiada. A gente vai estar ali trabalhando todos os dias a questão do empoderamento dessas famílias que saem de um quadro de depressão, de desmotivação, porque acha que após um laudo, após um diagnóstico, a vida acabou. E a vida não acabou. A gente mostra para essas famílias o quanto elas são capazes também de lutar por seus filhos, né? Filhos, netos, a gente tem avós envolvida no trabalho, a gente tem os tios, tem irmãos mais velhos. Então, assim,
a gente trabalha o grupo todo, né? Não é só a pessoa com deficiência, mas essa família também que precisa ser cuidada, que precisa de uma atenção, que precisa ser motivada, empoderada, para que ela também lute pelo direito deles. Então, é um trabalho assim, muito belo, muito nobre, porque só a gente que sente na pele é que sabe o quanto é difícil você garantir direitos para as pessoas com deficiência. Ok, então. Aqui a Denilza Rodrigues, que participa aqui do nosso chat, ela diz o seguinte: na verdade, as mulheres não podem apenas colocar os nomes à disposição do partido, sem ter o apoio efetivo para os seus projetos e suas campanhas. As candidaturas femininas não podem ser vistas apenas como cumpridoras da cota de 30% para cada sexo, que os partidos são obrigados a apresentar. Isso é uma realidade, né? A gente vê essa discussão aí no dia a dia, e a gente vê que até para a mulher ter direito a essa cota de participação é muita dificuldade, né? A questão do financiamento partidário também teve que virar lei para ter uma cota aí de 30% de investimento nas candidaturas femininas. Isso é um caso muito complicado. Como é que você vê essa situação, Kiara? Enquanto Rita volta por aqui. João, eu vejo o seguinte, que há uma grande diferença entre uma cota, você garantir a cota de 30%, e você, de fato, preparar essa mulher para estar na política. Né? É simplesmente cumprir a cota? Então, tudo isso tem que ser refletido. Não é apenas, nós temos 30%, né? O partido conseguiu ter 30% de mulheres ali. Mas essas mulheres, elas precisam saber por que elas estão ali. Elas precisam também ser preparadas para isso, ter incentivo para estar ali. Mas não simplesmente para cumprir uma tabela. Então, há uma grande diferença, né, de cumprir cota e de você, de fato, preparar essa mulher para estar ali. E você dar esse espaço para essa mulher também. Né? E não que ela fique ali invisibilizada, ela tem que estar ali cumprindo o papel dela. Verdade, assim, a gente também, um outro ponto interessante é que essa cota de participação não é feminina, ela é de gênero, né? Tanto homens Sim. quanto mulheres. Só que há mais dificuldades de se organizar candidaturas femininas, por diversos N fatores da vida dessas mulheres, né? Muitas, inclusive, isso não é meu lugar de fala, eu aprendo muito aí com vocês nos movimentos, tem que aprender essas coisas também, né? Eu acompanho a UBMista para cima e para baixo aí eu fico entendendo. Exatamente. Não é meu lugar de fala, mas é o que acontece na sociedade, né? Muitos maridos não deixam que as mulheres participem da política. Estou falando isso, Rita, porque quando saiu aí um pouco aí, a Denilza comentou aqui dizendo o seguinte, né? Na verdade, as mulheres não podem apenas colocar os nomes à disposição do partido, sem ter um apoio efetivo para os seus projetos e suas campanhas. As candidaturas femininas não podem ser vistas apenas como cumpridoras da cota de 30% para cada sexo, que os partidos são obrigados a apresentar. E ela está dizendo aqui embaixo exatamente, João, eu acho que é pelo que eu disse agora há pouco. Mas aí, Rita, como é que tu vê isso aí? Justamente, eu ainda peguei um momento que Kiara falou aí, né? Eu acho que essa construção, né? Essa construção de muitas mãos desde a base, né? Eu digo sempre que ainda a gente está aprendendo, porque eu iniciei minha vida, vamos dizer assim, política, dentro da Igreja Católica, na minha formação, e aí a gente participava de grupos de juventude, lá tinha debates, e tinha o concreto também. A nossa formação era pautada na fé e na política. Então, a trajetória, a história das pessoas, né? Claro, eu tive essa oportunidade de estar lá nesse grupo, e que ninguém nasce, né? Político, ninguém tem o sangue, mas isso, no decorrer do processo das nossas vidas, isso vai acontecendo.
porque a partir daquela idade que eu estava lá participando, né, a gente vai fazendo uma história, vai vendo, vai participando de atividades, de vários cursos, né, dentro do movimento de mulheres, onde a gente aprende uma com as outras. Então, isso vai fortalecendo a luta, né? E que, quiçá, muitas mulheres pudessem, né, a partir desde a primeira infância, meninas e meninos pudessem ter oportunidade de debater, de que a política ela é algo bom e que precisa, né, ser uma transformação da vida pessoal, né, para o coletivo. Porque que adianta a gente querer transformar o mundo se a gente também não se transforma, né? Essas mudanças. Então, isso é um processo na vida. E eu digo que toda a minha trajetória, seja na pastoral da criança, seja nos movimentos sociais, seja no contexto educacional, a gente vai reaprendendo, vai se desconstruindo. Eu digo que eu sempre estou em construção, né? Me desconstruindo de tantas coisas, de tantos paradigmas, de tantas situações, seja no pessoal, profissional. Eu não sou a mesma pessoa, mas é a partir também da educação. Eu sempre volto a isso, né? Eu, como professora, eu acredito muito na educação, é a porta de entrada para a vida, transformação das pessoas. E a política, ela é a arena de transformação dos direitos, né? Então, eu vejo que nós, enquanto mulheres, nós precisamos trazer mais, né, para engrossar esse caldo, como diz a história, a partir das escolas, né? Aqui, por exemplo, em Palmares, temos várias escolas municipais. Por que não trabalhar um projeto, né, com as crianças? Fazer um trabalho educativo, não se faz um trabalho educativo no trânsito, que é tão importante, mas também fazer também na política, no financeiro, para que as crianças, desde de pequeno, possam aprender, né, de que lutar por uma cidade mais justa, mais democrática e sustentável depende de mim também, né? E aí a gente vê os espaços nos conselhos, participei de vários conselhos de educação, Conselho da Saúde, enquanto eu estava aqui na Pastoral da Criança, Conselho da Mulher Estadual, Conselho Municipal. Então, você vai, na medida que você vai se aproximando, né, você vai conhecendo e vai se fortalecendo. Então, eu acho que é muito importante a gente trazer outras mulheres, não só para preencher a cota, mas ir para disputar, né? Eu acho que a luta é muito grande quando você se coloca para disputar, para encorajar outras mulheres, né? Eu dizia, a gente conversando, eu e Kiara, assim, a gente sempre conversa e eu digo, vamos sempre nos encorajarmos, né? Uma com a outra, com outras mulheres. Tem outras companheiras, como Carla Caminha, Camila Laporte, né? Rose Ambrosio, e outras mulheres, Cláudia Santos, Rose Lira, outras mulheres que vão nos encorajando, que vão nos dando força, que vão dizendo, não, é esse espaço, o espaço é nosso, a gente precisa estar lá, né, para nos representar, para representar a população. E é isso, a gente precisa trazer cada vez mais esse debate da política na periferia, né, fazer rodas de conversa com a juventude. Veja quantos jovens nós temos, né, ociosos.
muitas vezes envolvido em outras situações do crime, porque não tem oportunidade, né, principalmente, como a Kiara colocou, e se envolve no crime. Então, trazer essa juventude para fazer essa discussão, para fazer esse debate. Que na minha rua não tem saneamento. Você lutar pelo saneamento básico é política, né? É controle. Ir lá ver no conselho por que está faltando dinheiro para fazer o calçamento da minha rua. Por que lá na minha rua não tem escadaria, não tem acessibilidade? É essa a luta que a gente tem que fazer. E eu não vejo uma entrada melhor do que a educação. Eu acredito muito, volto a dizer, eu tenho muita esperança. Paulo Freire fala sobre isso, sobre esperançar, e eu sempre gosto de trazer essas palavras de Paulo Freire, porque o pai da educação, que teve essa sensibilidade de alfabetizar, né, mesmo as pessoas naquele momento tão trágico que era a ditadura, né, pós-ditadura, onde as mulheres, principalmente a escolaridade, era negada e ainda é, né? Então a gente precisa pensar. Aqui, Rita, a Denilza colocou aqui que, na verdade, esses 30% não são destinados às mulheres, é uma cota de gêneros, que a gente falou agora há pouco também. Luciana Siqueira disse que gostaria de ver a pauta da mulher presa sendo também debatida nesse espaço, no momento que as pré-candidatas estão formando suas plataformas. E também ela disse que se coloca à disposição aqui, dentro desse tema, para, numa outra oportunidade, também estar contribuindo com essa problemática das mulheres presas. Mas aí, essa temática que Luciana trouxe agora, em relação às mulheres presas, Kiara, como é que você vê essa situação? Muito importante esse ponto aqui que Luciana colocou, né? Porque a gente também precisa fazer uma análise, né, de toda a situação, de como a mulher, né, ela chega a essa situação. E assim, apesar de também já acompanhar alguns casos, algumas situações no meu trabalho, a gente vê o quanto as mulheres, essas mulheres que estão em medida prisional, elas são protetivas, exatamente. Obrigada, João. O quanto elas estão amarradas à questão do machismo. Eu estou tentando procurar a palavra correta. E a gente vê o seguinte... Eu acho que eu acabei te confundindo. Não é protetiva mesmo, não. É prisional. Obrigada, mas erros podem acontecer. Sim, como eu estava falando, né? Que assim, a gente vai acompanhando o dia a dia, o trabalho, e a gente vê o seguinte, que quantas mulheres estão envolvidas no crime, que de ordem do homem, do machismo, e elas estão ali cumprindo aquilo que eles exigem que elas façam, né? Então, primeiramente, a gente já encontra isso de cara, que a gente vê tantas mulheres que estão sendo pressionadas, que estão sofrendo qualquer tipo de violência e chega naquela situação. E aí é preciso também ter um olhar muito sensível para que a gente possa garantir, né, direito a essas mulheres. Quando essas mulheres também saem desse espaço e elas precisam ser inseridas na sociedade. É tudo muito tão difícil, João, sabe? A gente garantir as políticas públicas para essas mulheres, porque diante de cara, assim, a gente já vê o preconceito, né? A sociedade que escanteia, que marginaliza, está ali às margens da sociedade, e aí muitos direitos não chegam a essas mulheres. Então, realmente, Luciana, a gente agradece por esse ponto, porque a gente também precisa pensar em políticas públicas para essas mulheres. A gente precisa pensar como é que essa mulher vai ser capacitada, profissionalizada para enfrentar a sua vida aqui fora, como também assumir o seu papel de mãe, né, que infelizmente, diante da situação, muitas chegam a ter a perda, né, a perda do poder familiar, destituir o poder dela, porque diante de um contexto tão complexo, e é muito difícil, né? Eu estou trazendo um pouquinho da realidade do acolhimento,
mas aí isso aí a gente pode conversar depois, porque é algo muito mais complexo. Mas, de fato, falta muito ainda a ser feito por essas mulheres. Rita, você já teve uma experiência lá no presídio, né? Foi de gestora da escola prisional, conhece essa problemática de perto. Como é que você vê essa ideia aí que Luciana coloca? Como é que você vê isso aí? Eu já conversei até com a Luciana e agradeço muitíssimo. Eu acho que ela é uma militante, né, dessa questão prisional e a gente já trocou muitas ideias. Ela me ajudou bastante na época, quando eu estava à frente da escola Padre André Alberti Kupma, né? A gente vê o seguinte: primeiro, a criminalização dessa mulher, no sentido de que ela vai presa, ela vai sendo culpada por todas as coisas, né? Então, a culpabilização é tamanha para a mulher. Inclusive, a gente traz um exemplo. As mulheres presas, Luciana sabe disso, que muitas vezes a família e o próprio companheiro abandona. Já aqui, né, que a gente tem aqui o exemplo da escola prisional aqui, a maioria das mulheres não abandona seus companheiros. Então, veja aí, né, a luta que ela é criminalizada, culpabilizada, né, por ser presa, porque muitas vezes é ajudando o próprio companheiro, né? A gente viu vários exemplos. E chegamos até a conversar, né, com muitas mulheres, e ela dizia assim: eu venho porque ele me ameaça. Eu venho porque, se eu não vir, ele pode me matar e matar meus filhos, né? Então, veja que condição a mulher, né, nessa questão. Então, é muito complexo, como Kiara coloca, e eu vou mais longe de como elas são invisibilizadas pelo poder público, né? O poder público é como que fosse uma mulher invisível, a mulher presa, a mulher que passa por esse processo. Se for negra, se for pobre, se for presa, imagina. Então, é uma condição que eu acho que é importante, né, na nossa plataforma, a gente discutir, trazer essas questões, aproximar e aprofundar esse debate. Eu acho que Luciana ela tem essa capacidade e ela pode nos ajudar, Kiara, porque é uma bandeira difícil, é uma bandeira onde não existe, né, vamos dizer assim, uma situação que possa acolher essa mulher. Você vê, aqui muitas mulheres aqui de Palmares, inclusive acompanhei uma, e Luciana também me ajudou nessa situação. Ela tinha problema mental, foi presa, né? E a família, a situação vulnerável. Então, era tão complicado porque essa mãe tinha que ir num transporte, e muitas vezes não tinha o transporte, né? O governo não facilitava para que ela fosse. Ela muitas vezes tinha que fazer uma vaquinha e pedir para poder levar o material de higiene pessoal, né? Levar um lanche para a filha dela. E não tinha uma bolsa alimentação, por exemplo, para ela poder passar o dia, porque era o dia todo, saía cedíssimo daqui, né? 5 horas da manhã, mais ou menos, para poder ir fazer a visita. Então, veja, é um debate, eu acho que muito importante, né? E eu acho que Luciana ela pode nos ajudar nesse debate e a gente amadurecer, porque a gente acho que precisa se apropriar mais. Sim, isso mesmo. A gente está aqui com
Aqui quem entrou agora e fez um comentário foi Lulica dos Palmares, pré-candidata a prefeito de Palmares pelo PCdoB, e também presidente da Liga. Lulica é advogado, é um grande jurista aqui da cidade, e também artista, né? Cantor, compositor, tocador, poeta, o cara é desenrolado. E Lulica diz o seguinte: parabéns, estou maravilhado com essas divas. Que orgulho Obrigada. saber que essas mulheres estão à disposição do povo de Palmares para oxigenar a Câmara de Vereadores e a nova política. Live fantástica, forte abraço. A Denilza coloca Muito aqui, obrigada. tem razão, Rita, o papel na educação é muito importante para a transformação da sociedade. É necessário abrir espaços no parlamento, em todas as instâncias políticas, para nós, mulheres. Kiara Santos e Rita Nascimento, vocês me representam. Sigam em frente, firme na luta, até a vitória. E aí, com esses comentários, a gente já parte para o final. A Denilza é uma mulher incrível, né? Ela me inspira muito, porque ela é da educação, é apaixonada pela educação, igual a mim. Então, eu me inspiro. Você é uma mulher incrível. Parabéns também para você. Muito obrigada pela participação, Denilza. Ela é da UBI. Gratidão. Né? Gratidão, né? Porque é muito motivador. É muito motivador a gente escutar essas palavras, né? Isso nos incentiva a continuar ainda mais, que a gente sabe que não é tão fácil, mas a gente está aqui firme e forte na luta. Com esses comentários, né, a gente está se encaminhando agora para o final da entrevista, e eu queria que vocês colocassem agora as considerações finais, falassem aí para o público de vocês, do futuro, das coisas que vocês almejam aí para esse futuro próximo. Então, Kiara, muito obrigado pela sua participação e que aqui no Blog do Sobrinho, no programa Papo Aberto, vai ter sempre um espaço para você estar colocando os seus projetos, ok? Primeiramente, obrigada, João, você é uma pessoa espetacular, né? Sempre trazendo a informação, sempre junto nessa luta. Eu gostaria de dizer ao povo palmarense que é a hora da gente reagir, é a hora da gente ocupar o nosso espaço, é a hora da gente ver novos horizontes. A gente precisa enxergar e também confiar que nós temos espaço para fazer a diferença, né? Basta que cada um acredite, que cada um enxergue também esse novo horizonte. É verdade. Cláudia Santos está dizendo aqui, parabéns, abraço. Gostou muito da live. Então, está mandando um abraço para vocês. Rita, obrigado pela participação. Né? O espaço, obrigada, com João. certeza, vai estar sempre aberto para você, viu? E fale aí com o seu público e dê suas considerações finais. Muito boa tarde, já é boa tarde, muito obrigado pela entrevista. Boa tarde, né? Então, boa tarde, muito obrigada, João Sobrinho, pela oportunidade, né? A gente vem aprendendo, na medida que a gente vai se apropriando, né, dessa nova conjuntura, desse novo papel nosso, né, principalmente nas mídias. Quem sabe, quem me conhece, eu tinha bastante dificuldade de fala assim, nas mídias, mas hoje eu vejo que é importante e a gente vai se empoderando. Quero agradecer assim a todos e todos que participaram, né? A Lulica aí que falou, muito obrigada, Lulica. Você é um grande homem, né? Da luta. E assim, Loreta Valadares, ela diz assim que onde ela não foi, a gente vá.
Então, que também a gente possa ir onde Loreta não conseguiu. Quantas Loretas foram e conseguiram, né, chegar, e também a gente ser essa mulher que chegue na política, que chegue onde a gente quiser chegar. E sempre colocar o seguinte, que nossa cidade, ela precisa de mulheres, de homens, né? Eu acho que, como a gente falou, a sociedade realmente ela não anda só com os homens, nem também só com as mulheres. A humanidade é de homens e mulheres, e essa emancipação precisa alcançar. Então, que nossa cidade possa ter esse olhar, né, para que escolha uma bancada feminina e possa estar aí na luta de todos os dias e a gente construir uma cidade melhor, sustentável e democrática. Ok, aqui Luciana botou parabéns, camarada, me sinto representada, né? Então, assim, agradecer a vocês mais uma vez, agradecer ao público que participou, às pessoas que participaram no chat, ao pré-candidato Lulica, que deu aqui sua participação também, e dizer o seguinte, né? As portas estão sempre abertas para vocês e para todos que precisarem esclarecer, trazer informação para a sociedade. A Denilza aqui, já no finalzinho, disse aqui, ninguém disse que seria fácil, Kiara. Historicamente, como disse a camarada Rita, nada é fácil para nós mulheres, mas nós temos como marca maior a teimosia e a insistência. Procurem ouvir a música Maria Maria. Escuto Então, valeu, sempre. Adenilson. Eu amo essa música. Adenilson, Luciana Siqueira, Cláudia Santos, quem mais aqui? Lulica dos Palmares, Daniel Max Lima, Eliette Carvalho, Benenildo Félix Júnior, Robson Jatobá. Pronto, são algumas das pessoas que participaram conosco aqui. E as pessoas que também que não comentaram, que entraram, que passaram um pouquinho aí conosco na live. E sobre Rai, que não participou da entrevista que tinha sido anunciada, ela conversou comigo aqui durante a entrevista pelo WhatsApp, e realmente ela ainda está na clínica para fazer os exames, que estava marcado para hoje. Ela já tinha dito isso a mim ontem. Só que ela estava vendo se dava tempo. Estava marcado para as 9 horas da manhã. E ela já se comprometeu em fazer uma outra entrevista, participar de uma outra entrevista aqui no programa Papo Aberto. Rai, seja bem-vinda. Muito obrigado aí pela atenção. Muito obrigado pela atenção. E que você é uma pessoa que vai estar sempre aqui um espaço aberto também aqui no programa Papo Aberto. E a vocês que estão em casa, muito obrigado pela paciência e pela participação e até a próxima. Tchau, meu povo.